Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990. Dispõe sobre os crimes hediondos, nos termos do artigo 5º, inciso 63, da Constituição Federal, e determina outras providências. O Presidente da República, faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. São considerados hediondos os seguintes crimes, todos tipificados no Decreto-Lei no 2848, de 7 de dezembro de 1940, Código Penal, consumados ou tentados. Inciso 1º. Homicídio, quando praticado em atividade típica de grupo de extermínio, ainda que cometido por um só agente, e homicídio qualificado, artigo 121, parágrafo 2º, incisos 1º ao 7º. Inciso 1º-A. Lesão corporal dolosa de natureza gravíssima e lesão corporal seguida de morte, quando praticadas contra a autoridade ou agente descrito nos artigos 142 e 144 da Constituição Federal, integrantes do sistema prisional e da Força Nacional de Segurança Pública, no exercício da função ou em decorrência dela, ou contra seu cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo até terceiro grau, em razão dessa condição. Inciso 2º. Latrocínio. Inciso 3º. Extorsão qualificada pela morte. Inciso 4º. Extorsão mediante sequestro e na forma qualificada. Inciso 5º. Estupro. Inciso 6º. Estupro de vulnerável. Inciso 7º. Epidemia com resultado morte. Inciso 7º-A. Vetado. Inciso 7º-B. Falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais. Inciso 8º. Favorecimento da prostituição ou de outra forma de exploração sexual de criança ou adolescente ou de vulnerável. Parágrafo único. Consideram-se também hediondos o crime de genocídio previsto nos artigos 1º, 2º e 3º da Lei no 2889, de 1º de outubro de 1956, e o de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, previsto no artigo 16 da Lei no 10.826, de 22 de dezembro de 2003, todos tentados ou consumados. Artigo 2º. Os crimes hediondos, a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins e o terrorismo são insuscetíveis de. Inciso 1º. Anistia, graça e indulto. Inciso 2º. Fiança. Parágrafo 1º. A pena por crime previsto neste artigo será cumprida inicialmente em regime fechado. Redação dada pela Lei nº 11.464, de 2007. Parágrafo 2º. A progressão de regime, no caso dos condenados aos crimes previstos neste artigo, dar-se-á após o cumprimento de 2/5 da pena, se o apenado for primário, e de 3/5, se reincidente. Parágrafo 2º. A progressão de regime, no caso dos condenados pelos crimes previstos neste artigo, dar-se-á após o cumprimento de 2/5 da pena, se o apenado for primário, e de 3/5, se reincidente, observado o disposto nos parágrafos 3º e 4º do artigo 112 da Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984, Lei de Execução Penal.
Parágrafo 3º. Em caso de sentença condenatória, o juiz decidirá fundamentadamente se o réu poderá apelar em liberdade. Parágrafo 4º. A prisão temporária, sobre a qual dispõe a Lei no 7.960, de 21 de dezembro de 1989, nos crimes previstos neste artigo, terá o prazo de 30 dias, prorrogável por igual período em caso de extrema e comprovada necessidade. Artigo 3º. A União manterá estabelecimentos penais, de segurança máxima, destinados ao cumprimento de penas impostas a condenados de alta periculosidade, cuja permanência em presídios estaduais ponha em risco a ordem ou incolumidade pública. Artigo 4º. Vetado. Artigo 8º. Será de 3 a 6 anos de reclusão a pena prevista no artigo 288 do Código Penal, quando se tratar de crimes hediondos, prática da tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins ou terrorismo. Parágrafo único. O participante e o associado que denunciar à autoridade o bando ou quadrilha, possibilitando seu desmantelamento, terá a pena reduzida de 1 a 2/3. Artigo 9º. As penas fixadas no artigo 6º para os crimes capitulados nos artigos 157, parágrafo 3º, 158, parágrafo 2º, 159, caput e seus parágrafos 1º, 2º e 3º, 213, caput e sua combinação com o artigo 223, caput e parágrafo único, 214 e sua combinação com o artigo 223, caput e parágrafo único, todos do Código Penal, são acrescidas de metade, respeitado o limite superior de 30 anos de reclusão, estando a vítima em qualquer das hipóteses referidas no artigo 224 também do Código Penal. Artigo 12. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Artigo 13. Revogam-se as disposições em contrário.